Estamos ao vivo, pessoal, com muita satisfação, muita alegria. Boa noite a todos que participam dessa transmissão. A primeira transmissão no nosso podcast do COC. Eu estou imensamente feliz por essa oportunidade, por esse evento, pela realização de um sonho, que é esse podcast, facilitando a comunicação entre a escola e família, fazendo com que vocês tenham acesso às facilidades que a escola traz. E hoje o tema é hiper relevante e as convidadas são ilustres. O tema é os prejuízos da tela para as crianças e adolescentes. Tenho certeza que todos se interessam. E eu tenho aqui duas pessoas hiper especiais, a Patrícia Maltês e a Camila Alves. Tá? A Camila vocês já conhecem, é profissional aqui da nossa instituição, psicopedagoga, compõe a equipe do Open em orientação psicopedagógica, emocional e normativa. Pesquisadora, formada em letras, pedagogia, professora de redação, pós em método ABA, estou certo? Escritora. Em breve. Professora, psicóloga, conselheira aqui da nossa escola. Seja muito bem-vinda, Obrigada, obrigada. E com muita alegria, muita honra, a Patrícia Maltês. Eu precisei de uma pesca gigantesca para falar aqui da formação dela. É uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigada. Psicopedagoga, especialista em gestão, em coordenação, orientação escolar, neuropsicologia, educação especial, Libras, TDAH e dislexia. Autora de livros na área de educação, aplicadora do método ABA, formação em dependência tecnológica, mestrando em neurociência e nada mais, nada menos do que organizadora e idealizadora da Jornada TDAH da Bahia. Muito obrigado mais uma vez pela participação. É a segunda vez que a Patrícia está aqui junto com a gente. Ela esteve aqui no início do ano, no primeiro semestre, repetindo o mesmo tema. Esse tempo é hiper relevante, como eu falei para vocês. A gente tem tido um desafio grande de, na escola, viver com os alunos quase todos com os celulares nas mãos. E nunca se falou tanto sobre esse tema, nunca foi motivo de tanta discussão. Inclusive projetos de lei que estão aí em tramitação sobre o uso da tecnologia dentro da escola. Repito, é um desafio muito grande conviver com esse cenário atual. Alunos que estão o tempo inteiro com o celular nas mãos e, claro, como crianças e adolescentes, a gente sabe que eles não têm a maturidade suficiente para usar a tecnologia aqui dentro da escola e a gente, com a Patrícia e a Camila aqui, a gente quer responder 4 perguntas que eu acredito que é uma dúvida de todas as pessoas. Então, a primeira pergunta que a gente quer responder com a participação de vocês é: qual a idade ideal para o uso do telefone celular ou das telas? Qual o tempo saudável para a utilização diária, né, das telas e do celular? Quais os prejuízos do excesso de telas? O que é que isso causa às nossas crianças? E quais as estratégias que vocês podem trazer para colaborar, né, e trazer para as famílias para que eles possam administrar essa questão do celular. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês. O chat está liberado. Se vocês tiverem dificuldade de ouvir, né, podem interagir junto com a gente. Camila e Patrícia, a voz é de vocês. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né, na escola, conversando sobre essa temática tão importante, né? É uma temática, de fato, que a gente precisa estar discutindo, levando para todos os ambientes, principalmente dentro das famílias, dentro das escolas, porque estamos vendo aí crianças e adolescentes, sem falar dos adultos também, né, adoecidos por conta da dependência e do vício das telas. Então, isso é muito preocupante, né? Já é considerado o problema de saúde mental, já existe, né, no DSM-5 o código para a dependência tecnológica. Então, já é considerado um problema de saúde mental. Então, a gente precisa discutir, sim, conversar muito sobre essa temática. A Laerte falou no início, né, sobre a dependência de telas para as crianças. Claro que o nosso foco hoje são as crianças e os adolescentes, é o público da nossa escola em especial, mas os adultos, né, nós que temos dimensão de tempo, que temos uma gestão de tempo muito melhor, a gente tem dificuldade muitas vezes em se controlar, a gente se perde no tempo e nas ofertas que as redes sociais trazem para a gente, a oferta de distração.
E a gente cobra, às vezes, dos nossos filhos, dos nossos estudantes, que eles tenham postura, que eles consigam gerir o tempo deles na rede social, quando muitas vezes nós, enquanto adultos, também não conseguimos. Então, apesar do nosso foco hoje ser o público infanto-juvenil, não vamos nos ater só a eles, né? Esses prejuízos que Patrícia vai apresentar pra gente, eles também abraçam nós adultos. Principalmente porque nós somos exemplos. Os filhos nos copiam o tempo todo, não é, Patrícia? Com certeza. Inegável, inclusive, né, que a questão da rede social aproxima muito. Hoje mesmo a gente está aqui reapresentando um tema que já trouxemos para a escola em um momento presencial, que muitos pais solicitam falar sobre esse tema, porque às vezes não sabem como gerir isso dentro da sua própria casa. E aí a gente achou interessante que a inauguração do nosso podcast acontecesse com esse tema. E, apesar da gente falar, de trazer sobre os prejuízos desse uso excessivo, é também um fator positivo. Estamos aqui hoje falando com inúmeras famílias, não só da nossa escola, sobre isso graças à rede social. Então aqui a nossa intenção é conscientizar, não é demonizar a rede social. Essa não é a nossa intenção. A intenção é falar que tudo pode, com cautela. Verdade. Exatamente. Eu digo muito assim, Camila, a nossa vida hoje está dentro de um aparelho celular. Porque se é banco, a gente está no celular, né? Tem no celular. Documentos nós temos no celular, né? A comunicação, hoje ninguém mais, é muito raro você utilizar uma carta, um telegrama, e-mail, né? Para poder e-mail só para coisas muito sérias, muito formais, né? Muito formal, para poder se comunicar, né? Então o WhatsApp ele acaba sendo, né, um recurso mais rápido, né, para a pessoa. Então tudo hoje está na palma da nossa mão. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso facilita a nossa vida, grandes prejuízos nós estamos tendo aí também, né? E é isso que a gente vai conversar. Estamos inseridos no mundo digital e a gente não vai sair dele. Então, pensar que a gente vai conseguir fugir da tecnologia é ilusão. O que a gente precisa? Precisa trabalhar com os nossos jovens e as nossas crianças o uso consciente e responsável destas tecnologias, né? Por isso que a gente fala da cultura digital. É essa cultura digital que a gente precisa estar levando pelos ambientes, onde essas crianças e esses adolescentes, eles consigam lidar com toda a diversidade, todos os riscos que existem dentro da internet, né? E aí, então, qual seria a idade ideal para que essas crianças comecem a ter acesso às telas? Eu sei que muitas famílias vão dizer que por conta da pandemia, que teve que quebrar paradigmas e entregar ali um tablet, um celular antes do previsto. Aconteceu lá em casa também, eu não pretendia, mas eu trabalhava e as meninas precisavam assistir aula, então eu tive que me render à entrega do celular. E uma vez entregue, para você conseguir retroceder, é praticamente impossível. A gente consegue monitorar, lá em casa a gente consegue monitorar com aplicativos, com tempo, com diálogo, mas lá não é um problema, por enquanto, porque eu tenho uma filha aí que está pré-adolescente e eu não sei como é que vai funcionar isso quando ela começar a perceber que lá dentro tem muito mais atrativos do que ela está fazendo trocas com a gente em casa, porque a comunidade dela está ali, dentro do celular, né? Ela já começou a se queixar. Ah, mas meus amigos ficam. Ah, mas meus amigos não têm tempo determinado. Fala para todo mundo do aplicativo também, para não ser só eu. Então, assim, qual a idade ideal sem a desculpa da pandemia? Olha só, hoje você trouxe duas questões aí interessantes, né? A questão da idade e a questão da comunidade, que a gente vai falar também um pouquinho sobre, né? Então, assim, até os 2 anos de idade, segundo a OMS, criança não deve ter acesso às redes sociais, ao celular, ao tablet, nada que seja tecnológico e digital. Isso é recomendação da OMS. Já existe um termo científico e que está sendo muito discutido que se chama chupeta digital. E isso é preocupante. Já ouvi falar. Porque antes, as crianças quando choravam, né, quando ficavam agitadas, a família, a mãe, o pai, os responsáveis davam a chupeta para a criança se acalmar,
né? Buscavam ali, né, outras formas de Outras estar calmando. formas. Hoje não. Hoje a criança começa a chorar ou até antes dela chorar, o celular já está na mão. Então é muito comum a gente ver em restaurantes, ver em eventos, Consultórios, é clássico. as crianças com esse uso, né, do celular desde antes dos 2 anos de idade. Então isso já se torna uma preocupação e a gente vai ver, mas a gente, todos os prejuízos que isso vai causar no sujeito, né, a longo prazo. Porque a gente acaba pensando em resolver um problema de imediato, que é a criança ficar tranquila, é a criança não chorar, e aí vamos paralisar com o uso do celular, né? Mas isso mais tarde vai ter um problema. Pode surgir questões sérias para esse E sujeito. não tão tarde assim, né? E A gente que está ali inserido na clínica, a gente acaba recebendo muitos diagnósticos errôneos. Exato. Por conta dessa falta de interação social e que acaba recebendo aí um diagnóstico de TEA, porque a criança apresenta colalia, porque a criança não fixa o olhar, porque a criança, né, não fala, ainda é não verbal, e quando a gente vai perceber a raiz da coisa, não é bem assim que funciona. Exatamente. Então, para vocês podem observar que o tema é muito sério. Muito sério. Muito e a gente sério. vai tentar trazer aqui também exemplos práticos do que você Essa vivencia lá, da tua isso. realidade, do que a gente observa aqui. Mas eu posso trazer uma percepção que eu tenho das famílias que eu tenho contato aqui na escola. A grande maioria não fiscaliza. A grande maioria nem sabe o que é que o filho tem acesso. Eu falo de uma realidade que eu vejo com muita frequência. Olha só, a OMS diz que os adolescentes de 11 a 18 anos, eles podem ficar até 2 a 3 horas nas telas com supervisão. Lembrando aqui que a tela não é só o celular. Não é só o celular, é o computador. É o computador, o celular, o tablet. Enfim, né? E Mas aí eu posso interromper? Pode. Qual tela é mais prejudicial, a da TV ou do celular? Muita gente pergunta isso. Quanto menor a tela, mais prejudicial é. Por quê? Na época da gente, a gente também tinha tela na nossa adolescência. A gente tinha televisão, não era? Uhum. A gente passava, mas só que a gente ficava na televisão, mas os nossos pais, eles conseguiam passar e ver o que a gente estava assistindo. E geralmente ficava na sala. Né? Sim. Exatamente. A TV ficava na sala, a supervisão dos pais e a distância. Exato. A distância também que a gente ficava do aparelho. Uhum. Isso. E hoje não. O aparelho celular na mão, você não consegue perceber o que é que a criança está vendo. E os fones. Né? E os fones também, o áudio você não consegue escutar. Né? Então, quanto menor, mais prejuízo é. Os jogos online propiciam um outro universo completamente paralelo, onde eles têm diálogos com pessoas de qualquer lugar do mundo, E aí conhecem pessoas. E aí eu vou entrar na questão da comunidade, né? Porque até então a gente tinha o conhecimento das comunidades físicas. Então, são os meus amigos, colegas de escola, são meus amigos que moram no condomínio, né? Meus primos. Era aquela comunidade real, física, que estava ali próximo. Hoje... E restrita. E restrita. Muito mais restrita. Isso. Hoje, eles se distanciam dessa comunidade e passam a pertencer a comunidades virtuais. E aí é que está o grande risco, né? Porque eles se comunicam com pessoas de vários lugares e a gente não sabe quem são essas pessoas. Com o fone, a gente não tem noção do que é que eles estão conversando, né? Às vezes, a gente consegue pegar uma coisa ou outra pela resposta da criança ali, mas a gente não sabe o que é que ele está escutando do outro lado, né? Então, tudo isso é muito preocupante. E a dependência de tela, o vício de tela, ele surge a partir disso. Porque a criança ou adolescente, ele começa a se distanciar dessas comunidades físicas. E a primeira dela é a família. E passa a pertencer a comunidades virtuais. Já tem então aí uma tendência da própria adolescência de se distanciar da família, que se potencializa com essas comunidades virtuais. Exatamente. E aí o que é que acontece?
esses sujeitos acabam não querendo mais sair com a família, recusa algo que os adolescentes gostam muito de ir no shopping, não querem mais ir para o shopping, não querem mais passear, não querem mais roda de amigos, não querem mais bater o baba. Não querem ler o livro. Né? Não querem ler o livro. E aí, não querem escutar o livro. Exatamente. E aí eles começam a ficar cada vez mais nessa tela, né? E o que é que acontece além disso? Nós sabemos que a dinâmica das famílias hoje não é uma dinâmica fácil. Existe toda uma questão socioeconômica por detrás. Então, muitas vezes, os pais precisam de fato sair de manhã e chegar à noite em casa para poder estar trabalhando, né, e suprindo a família ali, né? E o que é que acontece? Muitas vezes chegam em casa já cansados, né? Vão dar conta daquilo que tem que dar ali, mas a gente tem que entender que são pessoas também, são sujeitos, né? Organismos que também cansam e precisam do descanso. E acontece muito com esses adolescentes do pai e da mãe acabar pegando no sono mesmo, porque por conta da rotina, que a gente sabe que não é fácil, e eles viram à noite no jogo, nas comunidades, né? Conversando. E aí o que é que acontece? Eles vão ficando cada vez mais viciados, né? Então, a dificuldade deles hoje de controle dos pais quanto a esses instrumentos é muito difícil. Isso recai para a escola. Porque quando a gente vê os prejuízos dentro da escola, para esses estudantes, é muito grande. Olha, né? que legal. Estão mostrando aqui para a gente, notícia de última mão. O MEC anuncia a preparação... Baixa, por gentileza, aí. Isso aí. MEC anuncia a preparação de projeto de lei para vetar celulares em escolas públicas e privadas. Estamos na torcida e eu acho que vai ser benéfico para todos. Você está falando de comunidade, Camila tocou nesse exemplo também. Eu já tive algumas situações práticas aqui na escola de ver pais descobrindo barbaridades dentro do grupo de WhatsApp dos filhos. E todos eles não conheciam, não sabiam da existência dos grupos, muito menos quais eram os participantes desses grupos. E lá tinham colegas da escola, colegas de fora. Então, fica a dica, fica o alerta. Vocês precisam olhar, vocês precisam desde monitorar, cedo precisa ler. Monitorar. E precisa saber que os meninos sabem que a gente monitora. Isso faz toda a diferença. No grupo foram encontradas aquelas barbaridades, que eu não preciso entrar em detalhes, mas isso aconteceu justamente porque eles acham que aquele ambiente ali é um ambiente que ninguém está vendo. Lá eles podem fazer e falar o que quiserem, porque ninguém está vigiando eles ali. Até um dia que um pai descobre, vem até a escola, alerta isso para a gente. Então, também vale o outro alerta de dizer que a escola não sugere, não solicita a formação de grupo de WhatsApp. Né? Então, alguns alunos, inclusive, falam para os pais, pai, esse grupo é necessário, eu preciso estar nesse grupo para poder fazer os meus trabalhos. Não é bem assim, não é orientação nossa. A escola oferece os momentos específicos dentro da sala de aula para que essas reuniões de equipe aconteçam. A escola também não orienta reuniões fora da escola, Exatamente. que é muito importante. Nós vamos na casa do coleguinha porque tem o trabalho. A escola oferece o momento específico para que essas reuniões aconteçam. Quando é um trabalho de grande proporção, como foi agora com a nossa gincana, a escola abriu o contraturno para que essas reuniões acontecessem. Então, reunião na casa de colega, grupo de WhatsApp, não é sobre a orientação da escola. E o importante é que esses grupos se reúnam aqui na escola para que a gente possa conduzir a reunião desses grupos, né? Para que haja coordenação e produtividade nos trabalhos que esses alunos fazem. Até porque nosso papel enquanto escola também ensinar para eles como é que funciona um trabalho em equipe. Exatamente, perfeito. E assim, é uma coisa que foge do controle de escola, qualquer escola, né? Montar o grupo. Porque vai além, né, dos portões da escola. A gente não tem como estar controlando isso. E que muitas vezes tem pessoas dentro desse grupo que não são da mesma comunidade escolar. Exatamente. Né? Então, assim, estar monitorando é necessário, mas a gente sabe a dificuldade que se tem, né, principalmente com os adolescentes, onde eles começam a utilizar aquela palavra, mas eu preciso ter a minha liberdade. Todo mundo tem minha privacidade. Ter minha privacidade respeitada, né? E é isso que a cultura digital traz, né? Falar de cultura digital é o que a gente está fazendo aqui agora, né? É levar conhecimento para essas famílias, para esses estudantes, né?
para que eles possam se proteger dos riscos que é a internet. Porque, como eu disse, não vão ficar livres. A gente não vai mudar mais essa realidade. Não tem para onde correr. Mas a gente precisa preparar eles, né, para saber usar de forma consciente, usar com responsabilidade, né? Saber que não pode estar colocando fotos. Que internet não é terra de ninguém, que tudo que é Exato. feito lá é descoberto sim. Por mais que dê trabalho, por mais que seja um caminho longo, é possível descobrir sim. Ensinar que uma mensagem encaminhada, a gente perde a noção de onde ela pode chegar, né? Porque não tem mais controle. Então, tudo isso precisa ser ensinado para esses adolescentes, para esses estudantes. E é por isso que esse diálogo com as famílias é tão importante, né? Para que eles possam também levar esse diálogo para dentro de casa. Porque educação é essa parceria, família e escola, né? É caminhar juntos para que a gente possa, de fato, estar orientando essas crianças, esses adolescentes. Né? Paty, você apresentou alguns dos prejuízos já do que era a nossa terceira pergunta, que são quais são os prejuízos que esse excesso de telas trazem. Então você já trouxe aí pra gente o isolamento social, você já trouxe pra gente a vastidão que é a internet. E o risco. Mas a gente sabe também, porque eu lembro da sua última apresentação aqui com as famílias, que você trouxe questões físicas também. Sim. Né? Como obesidade e como outros transtornos tantos. Fala mais um pouquinho para quem está em casa. São os impactos, né? Pronto, os impactos que a dependência, o vício das telas, a dependência das telas traz, né? A gente tem 4 impactos aí, que é o orgânico, o social, o financeiro e o acadêmico, né? Dentro do impacto orgânico, a criança e o adolescente passam a ter muitos prejuízos. Por quê? Porque ele, com o tempo excessivo de tela, ele vai ter prejuízo no sono, porque muitas vezes esses adolescentes, principalmente os adolescentes, viram à noite jogando, né? Então, já altera aí a questão do sono, né? E automaticamente a questão de aprendizagem. De aprendizagem vai estar ligada, né? Já vou falar da parte acadêmica. E aí vem, durante o jogo, principalmente quando eles estão virando à noite, gente, eles estão em jogos, a maioria. Tem um aumento de dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, né? Então, eles sentem esse prazer. Então, o aumento de dopamina no organismo é extremamente prejudicial. Aumenta a adrenalina, né? Que é também uma defesa do nosso organismo de fuga e de luta. Mas em excesso, isso vai ser prejudicial. Por isso, ele não vai dormir. Ele está com a adrenalina, né, alterada. Então, ele não vai ter sono, né? E, além disso, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, assim, se ele está ganhando, beleza. Então, o prazer vai aumentando cada vez mais, a adrenalina, eu estou ganhando, eu vou conseguir ganhar, e aí vai. Quando perde, vem um estresse enorme. E o que acontece? Vão ficando extremamente agressivos. Então, é muito comum a gente receber crianças e adolescentes com dependência e os pais falarem assim: Patrícia, eu não sei por que mudou tanto o comportamento. Porque muda muito o comportamento. Aquela criança que era uma criança, um adolescente calmo, tranquilo, de uma hora para outra ele começa a ficar arredio, ele começa a ficar agressivo, né? E muitas vezes eles agridem os próprios pais, né? Principalmente quando a gente decide retirar o celular. E aí é um grande risco, porque dentro de uma dependência, a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? Eu vou falar já sobre essa questão dessa retirada, porque é outro fator preocupante, né? Uhum. Além disso, eles vão ter alterações no funcionamento das funções executivas. Então, eles vão ter um prejuízo na memória de trabalho, eles vão ter dificuldade na atenção, na concentração. E aí, muitos já chegou assim: ah, Patrícia, ele deve estar com TDAH, porque está com dificuldade de manter a atenção, de se concentrar. E aí, quando a gente vai ver o tempo de tela,
né, é muito grande. Então, até o prejuízo, até a preocupação de um diagnóstico errado, equivocado, é grande, né? Aí eles começam a ter um prejuízo também na questão da coordenação motora. Muito grande. Porque eles ficam com o corpo paralisado. Eles não correm mais, eles não brincam mais, eles não sobem mais, eles não recortam mais. É só sentado com o mouse ali. Não né? cria resistência física, não Não aprender a praticar um esporte. Nada. Você começa a se afastar de tudo. Aí, com a coordenação motora, a gente vai ver logo o reflexo na escrita. Né? Então, aí começa a ter movimentos errados de letra. Preguiça de escrever. A preguiça de escrever, então começa a escrever, a mão já começa a doer, né? Já estou cansado. As letras são todas irregulares, muitas vezes a gente não consegue ler o que aquela criança escreveu, então vem todo um comprometimento aí da coordenação motora, né? Um outro prejuízo que a gente tem é assim, o aumento de crianças com obesidade. Então, está muito grande a quantidade de crianças e adolescentes com obesidade de tipo 2, né? Já no grau 2, grau 3. Muito. Por quê? Porque para eles se alimentarem, eles precisam utilizar, às vezes, uma mão só. Porque a outra precisa estar no mouse. Então, tem que ser tudo muito prático, né? Exatamente. Precisa ser muito prático. Se ele senta numa mesa para fazer a refeição, ele vai ter que desocupar as duas mãos. Porque ele precisa pegar o garfo e a faca. E quando desocupa as duas mãos, faz isso aqui. Exato. E nem sabe o que está comendo. Isso. Mas esse, nem Camila, percebe a quantidade que comeu. Isso, é um comportamento geral na família. Sim. Porque a gente cansa de ver nos próprios restaurantes, né? As pessoas sentadas, cada um com o seu celular e não dialogam mais. Os ambientes ficaram mais silenciosos. Né? Mais silenciosos. Porque você chega no restaurante e você não escuta mais o burburinho das pessoas conversando. Você chega... A praça de alimentação ainda tem barulho, né? As praças de alimentação dos shoppings. Mas não é como era antes. Porque tá todo mundo ali focado. Tem uma mesa com 8 amigos. Os 8 estão olhando pro celular. Estão interagindo muitas vezes pelo grupo de WhatsApp. Que eles estão ali, que interagem por ali. Exatamente. Mesmo estando presencialmente juntos. Isso. E a gente vê isso aqui também na hora do nosso intervalo. E a gente se preocupa muito com isso. E um outro prejuízo que está tendo muito é com a questão também da saúde visual, né? A questão da visão. Então, assim, gente, eu nunca recebi tanta criança e adolescente com miopia. Sim. Desde muito né? novinhas. Muito! Sabe? Então, são muitas crianças com problemas visuais. Então, normalmente, quando eu recebo alguma criança com dificuldade na leitura e escrita, eu já peço logo a avaliação oftalmológica. Porque está muito comum. Então, é ressecamento, é a miopia, aumento de cerotocone, né? Inflamação da retina, enfim, né? Então, por quê? Por conta desse uso acelerado, né? Exacerbado, né? Das telas. Né? E aí a gente vai passar para um outro prejuízo, que é o prejuízo social. Então, eles começam a se isolar. Né? Esqueci de falar no orgânico da questão da fala. Então, as crianças estão demorando muito para poder falar. Por quê? Porque quando eles estão nos desenhos, os pequenininhos ficam mais nos desenhos... Eles ficam mais nos desenhos, o que acontece? Os desenhos, se a gente observar, a criança, o boneco apenas abre e fecha a boca. É esse movimento aqui, o mesmo. Ele não tem essa articulação de lábios, de fala, não tem expressão. Então, ele não vai aprender a falar com aquele movimento. Porque se a gente fizer... Esse movimento de abrir e fechar, a gente não vai fazer som. Né? A gente sabe que a criança ela aprende por repetição. Por repetição. As pessoas que idealizam os desenhos sabem disso. Então, promovem esses desenhos com essa repetição para que a criança muitas vezes aprenda o conteúdo que eles estão ensinando ali. Só que quando a criança gosta desse desenho, gosta daquele episódio,
ela já sabe passar o dedinho e voltar e assistir só aquele episódio. Exatamente. Aí vai parar no consultório, é ecolalia, porque tudo que eu falo, a criança Isso. repete. E Eu acho que é TEA. E agora? E está acontecendo muito isso, porque eles acabam apenas repetindo o tempo inteiro o que o outro fala, não elaborando fala, né? Eu acompanhei uma criança pequena, né? E estava na época com seus 2 aninhos para 3, não estava falando. O que estava fazendo? E quando conversava com a família, não, mas chega em casa, canta todas as músicas da escola. É repetição. Cantar as músicas da rodinha, ele está repetindo o que ele aprendeu na sala de aula. É uma ecolalia. É diferente ele falar, minha mãe, eu quero água, quero tomar banho, quero o meu brinquedo. Aí ele está elaborando. Mas se ele fica somente na repetição das canções, né, que eles aprendem na escola, é a ecolalia aí. Ele não está elaborando fala. E aí a gente vem com a questão da suspeita do TEA, porque a criança não interage com ninguém, porque a criança não está falando, então está repetindo, né? Porque a criança tem uma dificuldade de se movimentar no ambiente, se adaptar. Ela está adaptada a ficar só e a ver e a repetir aquilo que ela está ouvindo. Então, precisa ter muito cuidado ao fechar esses diagnósticos, porque por detrás disso pode ter essa dependência de tela, né? E aí no social vem o isolamento das crianças, os adolescentes já não interagem mais. O imediatismo com os adolescentes por conta das próprias... Tudo é muito rápido, sistema... tudo acontece muito rápido na rede. Isso. E aí os meninos ficam extremamente ansiosos quando as coisas não acontecem na velocidade que ele está acostumado. Exato. Aí ele está falando do sistema de recompensa, que é muito rápido, né? Então, no jogo, ele tem aquela recompensa imediata, ou ele ganha ou ele perde. E no dia a dia, as crianças, os adolescentes, não sabem mais o que é esperar o amanhã. É para ontem. Se a gente fala assim, meu filho, daqui a meia hora, eles não têm mais noção de tempo do que é meia hora, porque tem que ser no imediatismo. E quando a gente nega, vem a questão da frustração. Eles não sabem lidar com a frustração. Eles não sabem lidar com o não, né? E aí vão ficar. E a agressividade vem daí. Começam a ficar agressivos. Porque também tem o seguinte, muitos pais começam a dizer não tarde demais. Muitas vezes os primeiros nãos que eles recebem são as regras da escola. Quando a escola impõe alguma regra. E aí a gente entra em outra esfera que Paty também sabe falar muito, que é a escola de pais. Exatamente. Que depois ela pode vir aqui para falar com a gente pra também conversar. sobre isso. Porque assim, o não é muito mais importante, muito mais educativo do que o sim. Eu não falo não desnecessários. Porque às vezes assim, minha mãe eu quero agora não. Por que ele não pode comer a pipoca agora? Né? Então, são nãos que às vezes não tem necessidade da gente estar colocando. Mas aqueles nãos que precisam, acabou. Agora é hora de dormir. Ponto. Né? E isso é a gente trabalhar e ensinar a criança a questão que a gente chama de controle inibitório. O controle inibitório, a gente começa a trabalhar com a criança, que é uma das funções executivas, desde pequena, com o não. Mas como é que eu vou dizer não ao meu filho? Neótio não. Simples assim. E a gente tem que ensinar. A gente tem que perder esse medo e tem que dizer o não. Porque ele vai ficar depressivo, porque ele vai não vai gostar de mim. Não vai gostar de mim. E no fundo eles gostam de ter limite. Eles se sentem amados quando existe o limite. Eles sabem até onde ele pode ir, porque vai ter alguém ali que vai ser o suporte emocional dele, que vai ser alguém com quem ele vai poder contar, recorrer. Então, apesar da rebelia diante do não, eles se sentem seguros quando eles recebem isso. Prática muito comum. Pais separados. Poxa, mas só fica 2 dias comigo. Como é que eu vou pegar os 2 dias, aqueles únicos que eu consigo por semana? E eu vou impor muita regra.
Eu tenho que fazer com que o dia seja também divertido. É muito difícil essa administração. É difícil. Aí Já está em outra esfera, né? Está separado, não precisa ver seu filho só final de semana, viu? Papais e mamães separados. Por favor, a gente separa da família, mas a gente não separa dos filhos. Então a gente tem que manter a constância, manter a presença, saber que apesar do núcleo familiar originário ter se rompido, a relação entre pai e filho, entre mãe e filho, vai permanecer e precisa ser sólida. Exatamente. E assim, entender que precisa existir um diálogo único. Sim, as regras que É valem um numa pai casa, e valem uma na mãe outra. para a criança, Para aquele indivíduo. independente de qualquer laço afetivo ter se rompido, né? Mas precisa falar a mesma língua. A criança, afinal, vai seguir obedecer quem? Se de um lado eu posso, do outro eu não posso. Então, isso também é algo que dentro da realidade de escola é difícil lidar, eu sei disso, né? Mas que foge também a gente enquanto escola. Foge do nosso controle. Porque... Apesar da gente perceber nitidamente quando está com um ou com outro, porque a criança muda. Isso. A criança muda completamente. Mas é algo que a escola não consegue dar conta, né? Porque foge aos muros da escola, né? Então, também isso é preocupante. Além da questão do isolamento social, das questões orgânicas, a gente vai ter aí um outro problema que é o financeiro. Por quê? Gente, tudo que a gente abre, o bendito do tigrinho aparece. Quem foi que nunca abriu nada para não achar o tigrinho no meio do caminho? Eu agora estou até abrindo o PDF, lá no final da página tem o tigrinho. Tem o tigrinho. Então, assim, tá muito sério isso. E isso está viciando demais. Não só crianças, como os adolescentes. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma cozinheira do Rio. Ela perdeu mais de 100 mil reais. Fechou o restaurante. Por quê? Jogando, aposta. E ele ali são algoritmos. Você jogando, né, contra uma máquina. Ele vai fazer com que você ganhe a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta você começa a perder. Lá adiante você ganha de novo. E você vai criando aquela ilusão de que eu ganhei 200, eu posso ganhar 1000. Que não é ganho, é uma recuperação, inclusive. Né? E quando você vai ver o rombo, tá muito alto. E para você recuperar isso, tá difícil. E para você sair do vício, é tão difícil quanto você sair do vício das drogas. E não é um problema novo, né? Porque a gente já enfrenta a questão dos caça-níqueis, por exemplo, que nunca conseguiram ser extinguidos. Uhum. A gente sabe que eles estão lá, camuflados, nunca saíram de cena. Só que agora esse caça-níquel está dentro da nossa casa. Sim. Ao acesso das nossas mãos e com o banco dentro do telefone. O telefone facilita. E quando eu falo de prejuízo financeiro, eu não posso dizer sobre improdutividade. É o tempo que se perde com bobagens, com futilidades, que eu poderia estar exercendo a minha atividade estudantil, né, a minha preparação para o processo avaliativo. Eu podia estar produzindo alguma coisa. Evoluindo enquanto pessoa em várias esferas. Isso é prejuízo. Várias esferas. É o aluno que não se prepara bem para o desafio do Enem, do vestibular, e aí quando você vai observar o tempo desse aluno... O tempo que se gasta no telefone e quando se fala de financeiro, vai impactar até numa investigação desnecessária. Exato. Em gasto com a saúde, em gasto com profissionais para ajudar nessa questão da saúde. Camila, eu digo assim, nem só dos jogos eletrônicos. A dependência, ela causa prejuízo financeiro durante o processo em que a pessoa está jogando, porque aí vem um prejuízo grande, porque vem um endividamento. A questão de agiotas online, tem muitos, e eles aprendem isso mais rápido do que a gente, porque até a gente descobrir, eles já descobriram muito antes, né? E depois vem a questão da família financeira, para poder tratar esse sujeito. Porque, assim, nós não temos, não sei, em nível de Brasil, eu desconheço, mas eu vou falar com segurança da Bahia. Não existe na Bahia clínica nenhuma exclusiva para dependência tecnológica. E o que isso significa dizer? Que quando a pessoa está dependente, ela vai parar onde? Nas clínicas de dependência química. E o tratamento é semelhante. E o risco é muito grande, porque ele já tem uma facilidade de se tornar dependente
de ser viciado em. E quando ele convive com outras pessoas, por mais que você tenha esse controle, o diálogo às vezes foge da gente. E a gente não consegue. Só este ano, nós fizemos encaminhamento de 2 adolescentes para internamento. E encaminhamos estamos com um outro agora, que a gente já teve reunião com a equipe, né, médica, e a gente vai fazer encaminhamento também. Quantos anos? 12 anos de idade. Não sei se é do conhecimento, mas a Cogni, né, que é a clínica idealizada por Patrícia, ela tem um plano de intervenção para acolher crianças e adolescentes dependentes em tela. É um programa de intervenção, né, de prevenção, né, de trabalho com essas crianças, para que não chegue ao extremo do internamento. A essa necessidade do internamento. Então, é um programa que a gente trabalha com a criança, com o adolescente e com a família. Porque a gente precisa que a família abrace junto com a gente. Não é o adolescente Não é sozinho. O adolescente sozinho. Não é a criança sozinha. Exatamente. Não adianta a gente falar assim, ó, saia daí eu fico. Não é a escola A gente precisa sozinha. retirar esse uso excessivo de todos dentro de casa. E um outro prejuízo grande, que a gente tem um outro impacto grande, é a educação. Então, o que é que acontece? Os meninos não dormem porque estão jogando. Consequência disso, ou faltam aula no outro dia, ou vêm para a escola, dormem durante a aula, ou no meio da manhã eu estou morrendo de dor de cabeça, eu estou com dor de barriga, eu não estou me sentindo bem, eu estou enjoado, eu quero ir para casa, e quando chega em casa o remédio é o celular e o computador e fica todo mundo bem, muito obrigado. E aí perde aula, perde conteúdo, não realiza as atividades da escola, deixa trabalhos escolares sem fazer, né? E isso tudo vai ser um prejuízo para ele também, para a vida dele, né? Que é o prejuízo da aprendizagem, né? Estamos com crianças hoje com problemas sérios de leitura, né? E de escrita, porque no celular tem lá o microfonezinho que basta a criança falar o que quer que já aparece. Ele não precisa mais pensar na escrita. E daqui a uns dias a gente aprendeu, na nossa época de escola, que palavra nenhuma é formada sem vogais. Daqui uns dias a gente vai ter que aprender a ler as consoantes, porque você agora é BC. Também é TB. Beijos é BJS. Então a gente já está lendo consoantes, né? E isso impacta, porque as crianças já não sabem mais as regras ortográficas. Meninos não precisa pensar a respeito, porque o corretor, quando precisa escrever, o corretor faz isso por ela. Camila, professora de redação, já deve ter visto assim a diferença e a disparidade dos erros que a gente tem observado com os adolescentes e que a gente observava no passado. Muitos textos com abreviações. Erros, assim... Por conta dessa linguagem da internet. Pois é, então são prejuízos grandes. E a gente tem os exames, o Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, que a porta de entrada é uma redação bem escrita, bem estruturada. E aí não se tem mais domínio sobre a própria língua. E aí vem a questão agora da atenção. Eles não conseguem mais se concentrar. E a gente vai ver que a maior parte do baixo rendimento na escola são daquelas disciplinas que necessitam de atenção e concentração. Eu espero de verdade que essa nova proposta do MEC traga para a gente assim, uma reviravolta, né, na educação. Porque... Inclusive, eu tenho uma sugestão. Digitem aí, quem estiver participando da live, topa uma medida de proibição. Eu quero, por curiosidade, saber o que é que vocês vão responder. Uma enquete. Quando você estava falando aí sobre os meninos, sobre as crianças passarem mal e pedir para ir para casa porque está sentindo uma dor de cabeça, Isso é tão comum que às vezes a gente fica sabendo que a nossa criança, o nosso estudante, ele não está se sentindo bem porque o pai chega na porta para buscar. A secretaria não sabe, o professor não sabe, ele pega o telefone dele, fala para o pai que não está se sentindo bem, chegam 2, 3, 4, 5 pais em uma manhã para vir buscar sua criança e a gente nem sabe o que aconteceu. Algo que a escola tinha que ter o total controle sobre isso, uma vez que quando o pai e a mãe deixam essa criança na escola, nós somos os responsáveis por ela. Com certeza. E assim, aí vem minha opinião de mãe e de profissional também. Se eu escolho uma escola
para colocar o meu filho, para matricular o meu filho, é porque eu confio naquele espaço. Com certeza. É porque eu pesquisei, é porque eu busquei, é porque eu confio nos profissionais que ali estão. Qual a necessidade de um celular? Se eu sei que os meus filhos estão na escola que eu escolhi, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto zelo e com tanta confiança. Né? Então, se abriu a enquete aí, se vocês concordam ou não. Eu tô curioso. Meu voto é não concordo Digita aí. de jeito nenhum. Eu topo porque eu a acho proibição. extremamente desnecessário. Nós estudamos em um período que nem todo mundo tinha telefone fixo em casa. Com certeza. E ninguém morria por isso porque passou mal na escola. Tava tudo bem. E assim, hoje, Tava tudo bem. hoje, por exemplo, eu recebi uma ligação de um responsável dizendo, ó, meu filho me mandou uma mensagem dizendo que não está passando bem, eu vim buscá-lo. O procedimento natural era ir até a coordenação ou secretaria para avisar para a gente Sinaliza entrar o em professor, contato. o professor observa Então, ali, né? Até que grau aquilo ali tá intenso, envia para a secretaria entrava em contato com esses pais. Hoje a gente tem, e não é só aqui, né? Eu trabalho em outras escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada, e é esse perfil. Chegam pais para buscar porque o filho mandou mensagem falando que está sentindo muita dor de cabeça. Às vezes a dor de cabeça não é tão grande assim. É fuga por causa daquele teste que não preparou, por causa daquela atividade que não fez. E às vezes, Camila, não é nem por isso também. É porque muitos jogos, eles têm competições. Sim. E aí eles marcam horários de treino, horário de jogo, né? E aí eles têm que estar ali, porque eles não podem trair, né? A comunidade. Amigos, a comunidade deles. Então eles precisam estar presentes. Paty, você trouxe pra gente muito, né, sobre essa né? questão dos prejuízos, dos impactos que os nossos jovens, nossas crianças e até nós mesmos estamos expostos. Qual seria a saída para isso? Quais são as ações que a gente pode tomar para evitar esse prejuízo na nossa casa, esse prejuízo com a gente mesmo? Quais são as orientações que você passa pra gente nesse sentido? Olha só, a primeira orientação que a gente dá sempre em qualquer situação é rotina. Nossas crianças e adolescentes precisam ter uma rotina estruturada. Não é fazer as coisas na hora que quer, como quer. Essa é a primeira lição. E acho que os pais também precisam ficar tranquilos em relação que a criança não precisa aceitar a rotina que você está impondo. Ela vai questionar, porque ela está fazendo uma coisa que é contra a vontade dela e é natural que ela faça chorando. O importante é que faça, porque você é o adulto da relação, você é o responsável por aquele indivíduo, e aquele indivíduo precisa entender que é você quem dita as regras. Então, assim, aceitem a rebelia até das crianças, porque foi tomar um banho, foi chorando, mas foi. E tem que ir. Isso. Largou o celular, largou chorando, deixa chorar, mas largou? Ok. Com o tempo eles vão aprendendo a lidar com esse sentimento da frustração e ao não, que a gente falou logo no início, né? Exato. E quando eu falo em rotina, a gente precisa pensar no que colocar nessa rotina para esses estudantes. Porque não adianta simplesmente eu tirar e deixar o ócio, deixar o vazio. Porque eles vão buscar outra forma ali, eles vão burlar de alguma maneira, entende? Então, assim, proporcionar a essas crianças e adolescentes outras formas. É pôr no acompanhamento pedagógico, já que eu não posso estar com a criança no contraturno? Sim. É colocar no esporte? Sim. Né? É à noite eu estar promovendo momentos de jogos de tabuleiro, porque as crianças nem sabem mais jogar uma dama, um dominó, né? Jogos da infância, um pega-varetas. Então, trazer esses jogos, né? Resgatar esse brincar. Que vai trazer para a família, né? Esse tempo de qualidade também. Exatamente, para essa criança. E outra coisa, tempo de qualidade. Quando a gente fala com os pais, ó, fique pelo menos 20 minutos com o seu filho, mas seja 20 minutos de qualidade. Então, é nesse momento que eu estou ali jogando com meu filho, mas eu estou conversando com ele ao mesmo tempo. E conversando, né? Ouvindo, participando, interessado, né? Naquele diálogo que está acontecendo. Exatamente. Sem conversa genérica. Isso. Não é a conversa do trânsito, quando vem pegar a criança na escola. Ai, como foi seu dia hoje? O que você aprendeu? Isso é genérico, às vezes a criança não está nem com vontade de rezar. Ah, foi normal. Exato. Foi legal, foi igual todo dia. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom como? Bom. E outra coisa, tornar esse momento momentos prazerosos. Porque às vezes está ali jogando, mas assim, mas a professora fez queixa hoje porque você conversou a aula inteira.
Não vai ser um momento prazeroso. A gente tem que ter momentos de conversar com os nossos filhos. E temos que ter um momento de estar com eles ali de verdade, brincando, ouvindo, escutando, dialogando. Porque isso vai transmitir confiança para a criança, para o adolescente. E é isso que esses jovens estão precisando, da confiança do pai e da mãe, né? Para que ele tenha essa liberdade de conversar com a família de uma forma muito tranquila, né? Então, chegou em casa, esquece esses 20, 30 minutos desse celular. Na hora da refeição, gente, esquece o celular. Se possível, uma regra importante, né? Momento de refeição sem tela, seja ela TV, Exatamente. Seja ela o celular, distante que seja, sem telas. Assim. E uma outra coisa, infelizmente, hoje a gente tem a televisão, que tem os noticiários, né? Que é um meio de informação e comunicação. Mas se a gente para analisar, a maior parte das informações, né? Que aparece ali nos telejornais é violência. Sim. Imagine que você está acordando para Aquilo tomar um acaba café. com o nosso sistema imunológico. Exato. É só notícia ruim. Só notícia ruim. E isso é sério. E pode Tem mudar de canal, é geral. É geral. Tem horas que a gente pega esses sites de notícias da cidade. Aham. Gente, se eu fosse de outra cidade, eu não passava por feira. Porque só tem notícia ruim. Você não vê nada, né? Aí você envia uma reportagem, uma notícia interessante. Não tem, para eles não faz sentido tá propagando aquilo ali, né? Não atrai. E isso é sério, não é verdade? Então, assim, qualificar esse tempo com essa criança. Finais de semana, gente, sair com esses adolescentes, fazer rodas de família. Ir para um parque, fazer uma caminhada. Não precisa ser coisas que gerem custos. Custo, exatamente. Né? Pois é. Comentário aí de Jaqueline, mãe de Carol e de Clara. As telas não podem ser o único canal de percepção do mundo externo, mas quando utilizadas de forma adequada, podem ser aliadas no desenvolvimento cerebral. Quando pode iniciar o uso? Até quanto tempo? Pronto. Segundo a Obrigado, Jaque. Obrigada também. Segundo a OMS, né, a criança até 2 anos, 0 tela. A partir dessa idade, aí começa 1 hora de tela com supervisão. De 3 a 5 anos. 1 hora de tela com supervisão. Aí depois vem de 6 a 11, 2 horas de tela com supervisão. Sempre com supervisão. Com supervisão. De 11 a 18 anos, até 3 horas de tela, com supervisão. O grande problema e a grande interrogação está como supervisionar. E como limitar o tempo pergunta, que diante da tela passa a ser. né? Exato, porque eles perdem até a noção de tempo, né? Então, isso é o que a OMS traz. Mas a gente sabe que essa supervisão é difícil. Tem alguns pais que conseguem, ótimo. Isso é interessante, é legal, é muito positivo. Mas não é fácil. Mas a gente sabe que a grande maioria não vai conseguir. Porque, como eu disse a vocês, a questão da dinâmica é a luta pela sobrevivência. E aí a gente né? pode usar a própria tecnologia ao nosso favor. Lá em casa mesmo eu uso aplicativos para poder restringir esse uso. Isso. Aplicativos esses que são gratuitos e que me dão a possibilidade de verificar a localização, acessar mensagens, ver quanto tempo cada uma das meninas ficou em cada aplicativo. Eu consigo ver até o nível de bateria. E consigo travar esse aplicativo de onde eu estiver. De onde eu estiver, eu consigo travar, eu consigo liberar. E aí eu sigo lá em casa. Eu tenho uma filha de 8 e a outra de 12 anos. E eu sigo de acordo com a orientação da OMS. Quando eu apresentei o celular para elas, ali no período da pandemia, e eu ficava muito tempo trabalhando e eu precisava de silêncio. Acho que como todos os pais do momento que estavam em home office, precisavam de silêncio para poder participar das reuniões, para poder dar aula. Na época eu ainda dava aula diariamente de redação. Então eu precisava realmente desse tempo.
Então as meninas ficavam lá no telefone enquanto eu estava trabalhando. Quando eu trouxe o aplicativo e que falei, olha, a partir de hoje você só vai ter direito a 1 hora e você só vai ter direito a 1h30, foi um caos. Durou 3 dias apenas porque as meninas ainda eram pequenas. Mas foi um caos. Hoje, digo com muito orgulho, não foi fácil, mas digo com muito orgulho, que Bia, por exemplo, ela tem 2h30 de acesso por dia, é demais, mas Bia não usa 1h20. Se eu pegar aqui o controle do meu telefone, eu mostro a vocês, ela não usa mais que 1h20. Mas um comentário de Cíntia Sena deve ser proibido sim. Antigamente tudo fluía sem o celular. Dentro da escola acho importante, necessário, concordo e urgente. Muito obrigado, Cíntia, pela participação. Concordo também, Cíntia. Bem, eu queria fazer uma recapitulação. Foi muita informação que foi trazida até agora. E eu confesso que não sei se estamos dentro do prazo, Hector. Como é que estamos de tempo? Já passamos de 1 hora? Legal. Primeiro, a questão do tempo que você acabou de falar, começar a partir dos 2 anos com supervisão, depois 1 hora com supervisão, até os 11 anos, 2 horas, e a partir disso até 3 horas, sempre com supervisão. E aí você falou sobre os prejuízos orgânicos, sociais, financeiros e acadêmicos. Vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas é muito prejuízo, o negócio é muito sério. Né? Falou-se até em questões de casos práticos aqui da nossa cidade, de alunos que tiveram de ser internados em clínicas de recuperação química, né? E sob o processo de hormônios, dopamina, adrenalina, estresse, que são liberados aí. Aliás, o estresse não é hormônio, mas o estresse causado pelo uso excessivo dessas telas. Então, assim, gente, o processo é sério. A gente tem visto uma grande dificuldade das famílias. Mais um, Saulo. Sim, concordo. Parabéns da grande importância. Georgina, lugar de escola não é lugar de celular. Legal. Érica, eu topo a proibição do celular. Alguém disse que não topa, Hector? Se você... Não. Tá. Bem... Mila, muito importante, tenho 2 adolescentes em casa, parabéns, Leste Colégio. Obrigado, Mila. Mila foi para nossa, inclusive. Um beijo, Mila. Cari, tem um tema muito importante e necessário. Então é isso. Então, professor Nilton. Geração Ansiosa. Votou, Jonathan. Indico a leitura do livro Geração Ansiosa. Geração Ansiosa. Esse livro é muito bom, Geração Ansiosa. Tem um outro livro também, que é O Cérebro Digital, que também, para leitura, a gente vai ver o prejuízo da leitura por conta das telas. Né? Eu acho que a gente falou da outra vez, Geração do Quarto. A Geração do Quarto. Outro livro também. Que já é um outro podcast que já está pré-agendado. Quero dizer que a gente já tem alguns temas escolhidos aí para as próximas edições. A Geração Ansiosa é muito bom. E uma coisa também que eu acabei esquecendo também de falar. O que é que acontece? Quando a gente tem excesso de dopamina, de adrenalina e de cortisol, é muito forte o que eu vou dizer. Mas o efeito dos 3 é efeito cocaína. Por isso a dependência. Sabe? E por isso não tirar de repente. De repente. Até para fazer essa retirada tem que ser algo pensado, estruturado. A abstinência é muito séria, né? E aí o que é que acontece? Uma criança ou adolescente está com vício ou dependência de tela, o caminho, infelizmente, mais adequado para fazer a retirada é a internação. Por quê? Porque a abstinência, ele vai ter o mesmo comportamento da abstinência das drogas. E ele pode trazer um problema muito sério. Gente, isso não é exagero, pessoal. Não é exagero. Não é exagero. Tanto que a gente agora tem, né? Está lá registrado no DSM-5 a questão do vício nas telas. Né? E uma outra é um problema coisa, de saúde. Por conta desse comportamento agressivo, né, do adolescente ou da criança,
a gente está tendo muitos problemas com conflitos conjugais. Porque às vezes as famílias, o pai e a mãe, não conseguem lidar com a situação. E isso causa um nível de estresse muito grande em todos dentro de casa. Então, pense aí, todo mundo numa panela de pressão, né? Então, é muito sério. Então, por isso, gente, a cultura digital é importante. Por isso, precisamos conversar com os nossos filhos. Por isso, precisamos nos conscientizar também. Porque eu preciso ter consciência para poder conscientizar o meu filho, né? Então, é uma discussão... A gente precisa ser exemplo constante, né? Não adianta a gente só falar, só proibir, só dizer que não, se a gente faz exatamente o contrário. Eles aprendem muito mais pelo exemplo que a gente dá do que pela palavra que a gente lança. Com certeza. Não é fácil, né? A situação é complexa, mas ela falou muito bem, vamos estabelecer uma rotina, a rotina é importantíssima, vamos nos comprometer a ter um tempo de qualidade todos os dias com os nossos filhos. Você ainda falou apenas 20, 30 minutos. É claro que vocês conseguem, é pouquíssimo dentro do né? tempo que a gente tem de 24 mas diante horas. de cenários que não existe esse diálogo, 20, 30 minutos já seria de bom tamanho para começar. Vamos usar os aplicativos, é o Family Link que você usa? E outros tantos. Eu uso o Family Link, mas tem mas o mais conhecido é esse. E mais acessível também, é desenvolvido tem pelo uma Google, senha do celular dos filhos de vocês. Se perguntam, eu tenho a senha do meu filho. Se não tiver, corra para você ter essa senha, é muito importante. Eles precisam se sentir observados. Sim. Cuidado assim, com as redes sociais, tem a questão grupo da de privacidade, WhatsApp. mais. Isso. Uma criança de 12 anos, uma criança de 13 anos não tem privacidade. Perfeito. Precisa ser vigiado. Precisa. Não tem maturidade. Não tem maturidade para gerir sua privacidade. Né? Então, enquanto você tem os filhos aí dentro da casa de vocês, monitorem, olhem, tem que ter acesso mesmo, tem que verificar mesmo, tem que ficar atento, inclusive, porque eles sabem burlar a gente muito bem. Então, quando você consegue ter acesso a uma informação, para ele aquilo ali já é informação velha. A gente aprendeu a conviver com a tecnologia, mas os nossos filhos, eles nasceram imersos a essa tecnologia. Então, eles dão de 10 a 0 na gente. A gente hoje pede... Olha que eu nem sou velha. Nem sou velha assim. Mas hoje eu vivo uma situação que eu vivia com a minha mãe. Quando minha mãe teve o primeiro telefone, ela falava aqui, me ensina a fazer isso aqui que eu não consigo. Eu falava, mãe, é assim, ó. E fazia, ela falava, não, mas eu tô pedindo pra você me ensinar, não é pra você fazer, que se você faz eu não aprendo. Mas é porque eu ensinava todos os dias e ela não aprendia, e hoje eu vivo já a mesma situação. Tem alguns aplicativos que eu vou usar e eu falo assim, não tô conseguindo, Bia, vem aqui pra mim. Mãe, de novo, não te falei isso ontem, assim, ó. E faz. Então, assim, é uma geração que tá muito habituada à tecnologia, porque é a geração que nasceu imersa na tecnologia. Então, a gente precisa ficar atento, inclusive, a eles burlarem essas regras que a gente pode vir a impor. Uma outra coisa também, observem a linguagem dos seus filhos. Quando esses meninos eles começam a utilizar muitas gírias, muitas palavras que às vezes a gente não compreende o sentido, a gente tem que ter cuidado. Eu queria fazer um comentário só aqui sobre... Rapidinho, porque está tendo contato com pessoas de outras comunidades que a gente não sabe quais são essas comunidades. Importante. Deveriam bloquear as telas na escola. Eu fiquei um pouco em dúvida com essa colocação, porque a gente está trazendo aqui a discussão a respeito dos celulares, da proibição. É algo que a gente já tem pensado, já fizemos várias reuniões a respeito, e que, pelo que a gente entendeu, pela a galera que está aqui acompanhando a gente, são favoráveis. Mas quando ele fala aí sobre deveriam bloquear as telas, pode também estar se referindo às telas de sala de aula. E aí eu quero deixar aqui claro para vocês que a gente acompanha esse processo. A tela dentro da sala de aula, a nossa escola, quem conhece a estrutura da nossa sala de aula sabe que a gente tem um pé muito grande dentro da tecnologia. Então, as lousas da sala são digitais, mas não são unicamente elas que regem a nossa sala de aula. Então, quando os pais chegam, às vezes na chegada ou na saída, que percebem que a tela está ali ligada, não é o tempo inteiro, não é a manhã inteira. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. É por isso, inclusive, que a gente está aqui trazendo essa discussão para vocês. Até porque não faz sentido a gente falar sobre esse prejuízo do uso de telas e a gente fazer exatamente o contrário dentro da escola. Então, as telas que estão dentro da nossa sala de aula são telas
que é para fazer uma atividade específica, é para exibição de um vídeo específico, e elas são desligadas. Então, achei importante colocar, porque eu não sei que tipo de tela ele está falando em bloquear. Mas assim, olha só. A gente precisa ter cuidado, porque quando a gente fala nessa tela, tem aquelas telas que não têm funcionalidade nenhuma e que trazem prejuízos, tá? Porque ela não tem nenhuma produtividade quanto aquilo, né? Produtividade positiva. É diferente dele utilizar essa tela para fazer uma pesquisa. Sim, o nosso livro, Porque por exemplo, ele tem ali o QR Code. Nosso livro né? ele tem o QR Code que ele traz leva direto para a plataforma. Isso. E aí a gente acaba utilizando muito esse recurso dentro de sala de aula. O material do inglês também, ele é um material que é direcionado para uma plataforma e que é um material interativo, tanto dentro da plataforma quanto no livro. Então, importante até esse monitoramento desse uso de telas quando estiver fora da escola e essa proibição de celular dentro da escola, porque a gente também precisa usar, porque é a sociedade que a gente está inserido. Só que aqui dentro da escola a gente consegue usar com muita consciência, com planejamento, né? É tudo pensado, nada é trazido de forma... O que acontece, né? E a grande preocupação é o que eles fazem, né? Nesses aparelhos. Então, são jogos online, são jogos de competição, né? São vídeos, porque eu digo assim, o Scooby-Doo que a gente assistia na nossa época não é o mesmo da agora. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Porque tá ali, tá no Scooby-Doo, mas a gente não sabe o que está passando ali por detrás. Então, tem que ter cuidado, né? São vídeos que às vezes incitam a criança, o adolescente, a fazer coisas erradas, né? Os desafios. O YouTube é um aplicativo muito legal? Porque tem vídeos legais. Quantas coisas a gente às vezes vai buscar de estudo no YouTube? Mas ele também é perigoso. Tem muita coisa desnecessária, né? Também. Ele é muito perigoso. Então, é por isso que a gente fala que dessa cultura digital, é preparar os nossos adolescentes, as nossas crianças, para que tenham um uso racional dessas telas. Né? Porque, como eu disse, a gente está imerso na tecnologia e a gente não vai sair mais dela. Né? Então, vamos fazer boas escolhas. Eu acho Com que a gente certeza. poderia finalizar o tema, por conta do tempo, ler alguns comentários, como o de Emanuele Bastos ali, predadores digitais usam jogos online justamente para entrar em contato com crianças e adolescentes. Obrigado, Manu. Isso. Então, fazer boas escolhas, ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas, a usar racionalmente a tecnologia. Não é fácil, o nosso dia a dia é extremamente corrido e complexo, mas a gente precisa agir, a gente precisa tomar a ação. Né? Sim. Mais um comentário. Infelizmente, as nossas crianças estão com dependência emocional de tela. Minha filha é coque, não permito minha filha com celular nem em casa, nem na escola. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Saulo. Gostaria de contar com educadores coque para orientar alunos no quesito. Obrigado. O uso excessivo das telas impacta diretamente no processo de aprendizagem. Como tornar o uso das telas como nossa aliada enquanto mãe profissional da educação? Pronto. Foi o que eu estava dizendo, como é o nome dela? Nai? Nai, foi o que eu estava dizendo aqui agora, sabe? A gente não vai fugir da tecnologia, né? Mas a gente precisa ensinar os nossos filhos, os nossos adolescentes, sobre o uso dessa tecnologia, tá? Então, assim, quais são os riscos que existem na tecnologia? Por que eu não posso estar entrando em comunidades, conversando com pessoas que eu não conheço? Porque eu não posso estar colocando minhas fotos, né, na internet e mostrar onde isso pode chegar. O perigo da rede social aberta. O perigo, exatamente, né, da rede social aberta, do Instagram aberto, né? Enfim, então a gente precisa estar orientando eles quanto a esse uso. Foi como eu disse, nós também usamos para pesquisa, né? Quantas vezes a gente vai lá na internet e busca um tema para poder estudar, para pesquisar, né? Quantas formações nós fazemos também de uma forma online, né? Então, tem muitas coisas positivas. O grande problema é que essas crianças, esses adolescentes, não estão sendo instruídos
para a parte positiva dessa tecnologia. E estão se colocando em risco. Então, o que a gente não quer é eles em risco, né? Qual aplicativo para controle? Ainda não permiti meus filhos terem celular, mas qual a idade ideal para ter WhatsApp? Olha só, se a gente parar para observar todos os aplicativos, Facebook, Instagram, tudo que a gente coloca pede a idade. Uhum. E aí já começa a grande fraude, entre aspas. Muitos colocam a idade errada. Colocam a idade errada. E muitos com conhecimento dos pais ainda. A própria Muitos Meta, com porque a conhecimento Meta dos é a dona das redes sociais mais populares, ela estipula uma idade mínima de 13 anos. Uhum. No entanto, a gente tem um monte de crianças que são influencers. Uhum. Sim. Ah, mas é supervisionado. Mais um Mas- comentário? Aqui é sem telas. Usamos os jogos de tabuleiro, como dama, quebra-cabeça, dominó, entre outros. Maravilha. Existem as vantagens e desvantagens da proibição, é verdade. Com certeza. Por isso que eu quero finalizar aqui por conta do tempo. Parabéns, Pro, lindo trabalho, Deus abençoe vocês sempre. Sou o pai de Carol. Ok, obrigado. Tem mais ali. Amei, quem conversa esclarecedora. Parabéns, pessoal. Tema de extrema relevância. Pensando nas minhas filhas, acho pertinente tirar, pois já controlamos. Mas existem diversos fatores para a instituição repensar, é verdade. Existem as vantagens e tal. Um Então, pai, ok. acho que foi o Saulo, que falou que queria uma orientação mais específica a respeito. Pode procurar o Open, Aham. pode entrar em contato com a secretaria da escola e agendar comigo, com Renata, que a gente Então tá aqui vamos disponível. tomar boas escolhas, vamos repensar sobre isso, vamos evoluir. Todos vocês que estão assistindo, que são pais, mães, eu sei que vocês amam os filhos de vocês e vocês querem o melhor para os filhos de vocês. Até quando vocês erram por amor, né? E então vamos obter informação, vamos pesquisar sobre o assunto e vamos evoluir, gente. A gente precisa disso. Agora, eu vou deixar a Patrícia à vontade, porque assim, eu sei que tem pessoas que vão querer conversar mais um pouquinho. Aliás, Sim. vão querer te procurar. Uhum. Vão querer saber onde que a gente encontra Patrícia Maltês para eu conversar sobre meu filho, sobre minha filha. E agora você fique à vontade também para falar sobre a tua área de atuação, a empresa que você trabalha, a clínica que você atua e também passar os teus contatos, as redes sociais e o teu telefone. Pronto. Então, né, eu sou psicopedagoga clínica, né, eu trabalho na Cognipsicologias, é um espaço que a gente tem, né, de psicologia, de terapias integradas. Trabalho também pela rede municipal, né? Vou deixar aqui, tem o Instagram, Patrícia_Maltês Psicopedagoga, né? Eu sempre estou promovendo eventos na área de educação, porque eu acho que é importante a gente levar informação para as famílias, para as escolas. Então, eu tenho esse trabalho árduo dentro das escolas e dentro da comunidade, né? Tem um trabalho muito intenso com o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, eu sempre deixo um momento disponível para algum pai, alguma mãe que tenha alguma dúvida, que precise de um acolhimento, não é terapia, mas de um acolhimento, para que a gente possa orientar, né? Então, eu também faço isso com agendamento, né? Então, para poder estar direcionando. Então, eu fico lá, na Cognipsicologias, né? Aqui no Parque Getúlio Vargas, na Rua Barcelona, número 96. No início tinha lá o meu contato, 9163-2512. Esse é o meu WhatsApp, meu celular, tá? E qualquer necessidade podem estar entrando em contato, a gente vai dialogando também, tá bom? Gostaria de agradecer a todos vocês, né, por esse momento, né, por essa participação, agradecer a escola por essa iniciativa, né, é uma sementinha que estamos plantando, né, para poder a gente ver de fato esses adolescentes, esses jovens aí com uma vida mais tranquila, mais saudável, né, e o importante disso tudo, quando a gente consegue conscientizar os nossos filhos, quando a gente consegue ter um controle da situação, a gente consegue harmonizar muito mais o nosso lar. E é isso que a gente quer, né? Vamos repetir os contatos. Então, o WhatsApp da Patrícia, 99163-2512. 9163-2512. Vamos seguir a rede social da Cogni
Então, vou soletrar para vocês, cogni.fsa. Sigam, por favor, agora aí na rede social. Eu espero que você tenha aí hoje mais uns 1.000, 2.000 seguidores. Que bom. Então, e o meu Instagram, né, Patrícia_Maltese Psicopedagoga. Então, Paty, muito obrigada por sua disponibilidade de sempre, por sua parceria conosco. Eu tenho a honra de falar todas as vezes que eu encontro com Paty, que ela foi uma peça fundamental. Ela é uma peça fundamental na minha formação. Foi minha primeira coordenadora, foi minha primeira diretora e foi a minha primeira professora voltada para a inclusão. Paty tinha uma escola aqui em Feira e foi uma das minhas primeiras experiências e ela sempre teve esse olhar para a inclusão. E foi lá que eu comecei a ter os meus primeiros contatos. Então eu te agradeço imensamente, não canso de te agradecer todas as vezes que te encontro. Muito obrigada por ser tão especial na minha vida e na sociedade, porque você faz um trabalho extraordinário. Parabéns e muito obrigada. Não tem presente maior, né, gente? Só agradecer quando a gente vê um relato desse, como a gente consegue, né, fazer algo na vida de uma pessoa tão significativo, né? Então, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a escola. Camila, minha parceira aqui, já temos uma caminhada aí, depois de Camila? colegas de trabalho, eu sendo coordenada por ela, a gente teve a oportunidade de trabalhar em um outro espaço. Como colegas, onde eu já recém-psicopedagoga, ela já psicopedagoga dessa escola. Mais uma vez, Paty estava lá me ensinando muita coisa. Muito obrigada, gratidão por sempre aceitar nosso chamado, por sempre aceitar nosso pedido, por estar sempre disponível pra gente. Muito obrigada. Muito obrigada também. Que tenhamos aí plantado a sementinha no coração eu não de tenho cada dúvidas, eu não tenho dúvidas de que as pessoas que assistiram foram abençoadas por essa nossa reunião. Muito obrigado também a você, Camila, pela participação. Dizer para você, Patrícia, que é uma honra mais uma vez tê-la aqui conosco, né? Ainda mais com um tema tão relevante, tão atual, que interessa a todos nós. Quero agradecer a você que está aí em casa, que nos acompanhou durante todo esse tempo, a paciência aí, né, de um pouco mais de uma hora ouvir aqui o nosso bate-papo. Aqueles que tiverem dúvidas podem nos procurar, você já tem o contato aqui do pessoal, da Patrícia, da Camila, do colégio. Muito obrigado, eu estou muito feliz, gente, muito feliz de verdade. Eu acho que esse momento é muito marcante, significativo. Faremos muitos encontros como esse. Esse é o primeiro de muitos. Para vocês ouvirem o podcast sem precisar de tela, liga ali, conecta no Bluetooth no som do carro, vai ouvindo no caminho do trabalho, vai ouvindo enquanto traz os meninos para a escola. Quantas vezes quiser. Não fui à reunião da escola porque eu não tive tempo, não se preocupe. Poxa, olha que bacana, a escola gente agora tem vai podcast. Você. A escola vai até você. E onde é que eles podem ouvir o nosso podcast, Hector? Vai ficar disponível no Instagram e em breve a gente vai criar um canal no Spotify. Em breve um canal no Spotify, por enquanto no Instagram. Eu também não posso deixar de esquecer, quero agradecer a Hector que nos ajudou a montar essa estrutura. Muito obrigado, Hector, pela perfeição aqui. Sem você isso não aconteceria. Hector, tu já tem uns 3 dias aqui organizando os nossos equipamentos. Esse espaço é provisório, né? A gente está em reforma, como vocês sabem. O podcast ele vai ser construído em outro local. Vai ser ainda melhor do que vocês estão vendo aqui, mas eu fico feliz porque a gente já começou as atividades e vem muita coisa bacana por aí. E o que a gente sempre fala para os filhos de vocês, as coisas ficam boas à medida que a gente vai praticando. Isso. Então, pode ter acontecido aí alguma falha de comunicação, a gente não sabe, a gente dialoga depois, mas à medida que a gente pratica, a gente fica bom no que faz. Isso. Então, é o primeiro de muitos e daqui para frente, cada vez com qualidade melhor. Hoje os alunos chegaram aqui na escola e falaram, todo mundo vai participar, eu também quero participar. Eu sei que eles estão ansiosos e a gente vai também trazer os alunos para aqui, para esse ambiente. Para eles, né? A gente pensou nisso inicialmente para que eles pudessem ser expostos aqui a essa realidade. Sim, o ensino médio já está em burburinhos, levantando vários temas para trazer. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Um grande abraço. Até breve. Até o próximo encontro. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.